O dragão não mostra a sua cara. Mas ele está lá. Poucos entenderão. A revelação. Deus mostra a seu servo algo terrível que já está acontecendo nos tempos finais. O engano se levanta como nunca antes, para iludir as pessoas como se estivessem servindo a Deus. Vamos procurar descrever e representar uma revelação marcante, grave e assustadora, mas necessária. Essa ilustração refere-se ao relato de uma revelação, dada a um servo de Deus, na qual Deus adverte sobre o surgimento de uma falsa igreja, com aparência cristã, mas dominada pelos propósitos do maligno. Isto já está acontecendo, na penumbra desses últimos tempos. Sua base está em 2 Coríntios 11 verso 14, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Aguente-se, se puder. Eu me vi subitamente em uma cidade. Era já no final do dia, quando a penumbra vem, quando a claridade começa a dar lugar à escuridão da noite. De repente as pessoas se tornaram agitadas e tremendamente excitadas com os acontecimentos ali. E diziam umas para as outras: Deus chegou aqui. Deus veio, Deus está entre nós. Deus chegou, está aqui. Era grande o murmurinho e a troca de informações sobre a presença de Deus naquela cidade. Diziam umas para as outras e se incentivavam: vamos ver Deus, Ele está ali no alto daquela montanha. No meio daquela agitação, me informei também perguntando onde estaria Deus. E eles me disseram: está ali no alto daquela montanha, vamos ver, vem, vamos ver. Era como se fosse uma experiência nova e excitante para as vidas das pessoas. Foi assim que comecei, junto com muitos, a caminhar para a montanha, na firme convicção de que iria ver Deus em pessoa. Não conseguia controlar meus pensamentos. Estava convicto de que ia ver Deus. E fui subindo, como muitas outras pessoas, a estrada que levava à montanha. Enquanto subia, a partir de certa distância, comecei a ver realmente a Deus. Estava ali, e era grandioso. Estava ali e não havia dúvidas, e assim fui me aproximando. Meus olhos viam aquela coisa tremenda, mas não conseguia enxergar o que era realmente. Vi a figura que estava sobre a montanha. Era enorme, gigantesca. Uma grande serpente cujo corpo mostrava-se tão imenso que se enrolava em toda a montanha e a cobria. Acima do seu corpo, subia bem alto a sua cabeça, mas não era a cabeça de serpente. Era uma cabeça de dragão. Que visão impressionante! Uma enorme serpente com a cabeça de dragão, realmente enorme e gigantesca. As pessoas olhavam para a figura e eu também, e estávamos convictos de que era Deus. Existia uma atmosfera em torno daquele animal que nos convencia de que era Deus. Meus olhos viam aquela coisa tremenda, mas não conseguia enxergar o que era realmente. Todos estavam convencidos de que era Deus. Uma serpente gigantesca, e erguia-se bem acima do seu corpo uma cabeça de dragão. Fiquei decepcionado depois comigo mesmo, pois via tal imagem como sendo Deus. Da mesma forma que os outros viam, estava convencido disso. Muitos e muitos iam para ela, sem nenhum discernimento do que era. As pessoas se jogavam sobre o seu corpo, que fazia movimentos oscilatórios, e assim entravam em êxtase. De repente, ainda nessa revelação, naquela jornada, recuperei de volta os meus pensamentos e repetia para mim mesmo, na Bíblia, a serpente representa Satanás, o enganador, e o dragão representa o diabo. E fui repetindo esta frase. Na Bíblia, a serpente representa Satanás, o enganador, e o dragão representa o diabo, até que meu entendimento e discernimento voltaram, e eu disse para mim mesmo: isto não é Deus, não é Deus, não é Deus, não está conforme a palavra de Deus. Assim, fui descendo daquela montanha. Enquanto isso, eu observava as pessoas que se jogavam sobre o corpo daquela serpente enorme. Seu corpo fazia movimentos oscilatórios e as pessoas entravam em êxtase, balançando sobre o corpo da serpente, e de lá não queriam sair mais. Estavam em êxtase total,
como que dominados por aquele deslumbramento. No caminho de volta, ainda pude perceber que emanava da montanha onde estava a serpente uma escória, um líquido mal cheiroso, fedia a carne podre e enxofre terrível. Fiquei assustado e paralisado por um bom tempo. Como pode ser isso? Uma igreja que todos respeitam, admiram, creem que estando ali estarão servindo a Deus, mas não. O que é atraente, lindo e maravilhoso aos olhos do homem, pode ser tenebroso aos olhos de Deus, pois ele vê o âmago, o interior. E isso é no que se transformou a igreja de Apocalipse 3, versículo 14. Trocando o comando de Jesus pelo de homens, pois rejeitou a advertência do Senhor em Apocalipse 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas ela não quis, não permitiu que o Senhor entrasse. Portanto, outro veio e assumiu o comando, mantendo a aparência de cristianismo para enganar, mas sem trazer a salvação para os homens. Quer que eu seja mais claro? Você será enganado, certamente que sim, e não vai escapar disso, tenho certeza. Meu Deus, tenha misericórdia de nós nesses últimos tempos. O discernimento só virá pela palavra de Deus. Caso contrário, você será enganado e pensará estar servindo a Deus. A marca do Evangelho da Verdade é colocar Jesus e a sua obra redentora no centro das atenções, da doutrina, do ensinamento, das mensagens, das conversas, de todo o movimento e propósito que houver na igreja. Quando as pessoas, líderes e a própria instituição aparecem demais como motivação e causa, quando acrescentam nomes e outros meios paralelos a Jesus, quando a instituição fala em Deus, paz e luz e até boas obras, mas começa a ter dificuldade de falar o nome de Jesus como ele é e em expor a sua obra redentora, quando começam a se dispersar, diversificar desse centro único da verdade que é Cristo, quando aparece muito modismo, doutrinas com a finalidade de manter o domínio humano sobre as pessoas, cuidado, ele, o dragão, está por trás disso. Não estamos falando de muitos eventos, os quais se percebem facilmente. Estamos falando de coisas que não se percebem, estão escondidas no âmago. E só o Espírito de Deus pode nos revelar através da palavra de Deus. Há quem nunca vai enxergar essa diferença, tão sutil para os homens e tão aberrante para o Espírito de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Ela está sendo desprezada por muitos cristãos e substituída por livros paralelos, chavões, frases de efeito, falsos conceitos como o princípio de maldições hereditárias, novos princípios de evangelho e pelo engano que ensinam aqueles que se tornam ídolos e os falsos líderes cristãos. Quer se manter na verdade? Apegue-se à Bíblia. Ela é a sua mais poderosa defesa contra o engano.